Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo, que está sondando a situação do técnico português Carlos Carvalhal. Segundo algumas notícias, ainda não há garantia de que o Tite vai ser o novo técnico do Flamengo, porque ele tem ofertas também da Arábia Saudita. Um clube lá está oferecendo possivelmente uma boa bolada por ele, e o Orlando City na Major League Soccer ele ainda não se decidiu se volta para o futebol brasileiro mesmo ou se ele vai continuar tentando buscar alguma aventura no exterior, entende? Porque o plano original do Tite era ir para a Europa, mas nenhum clube de destaque quis oferecer, embora ele tenha se oferecido, por exemplo, ao Chelsea, a outras equipes, né? Não deu certo o plano do Tite de ir para a Europa porque ele não estava tão prestigiado assim, né? E surge a oportunidade de vir para o Flamengo, que tem um elenco forte, grande capacidade de investimento e é aquela história, né? Você tem um momento até uma divisão interna, porque foi dito que o Rodolfo Landim não é tão a favor do Tite, porque ele não vê ele no perfil do Flamengo, né? O Landim foi basicamente contaminado pelo aquele trabalho do Jorge Jesus, né? Que era um time muito agressivo, que fazia muitos gols. Ele acredita que agora o técnico do Flamengo obrigatoriamente tem que fazer o time propor o jogo, talvez seja um dos motivos pelo qual o Dorival não teve seu contrato renovado, porque ele é um técnico mais pragmático. Se tiver que jogar o time mais na defesa, ele vai fazer um time mais reativo se for necessário, ele se adapta às nuances e circunstâncias de jogo. E o Tite não é tão diferente disso, né? Ele pode até ser um pouquinho mais ofensivo do que o Dorival Júnior, mas ele é um técnico que também tem seu nível de pragmatismo, é um cara que preza muito mais pela solidez do que pelo ataque total, e é por isso talvez que o Carlos Carvalhal apareça nas listas aí do Flamengo, porque é mais uma tentativa de replicar o Jorge Jesus, e é mais uma amostra do quanto que uma falta de diretoria de futebol impacta o Flamengo, porque assim, você tem um clube que não está fazendo uma boa temporada, caiu nas oitavas da Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, perdeu os estaduais, perdeu as Supercopas da Conmebol do Brasil, perdeu o Mundial na semifinal. É um ano desastroso do ponto de vista de resultados, ainda mais para o clube que gastou mais de 200 milhões de reais em reforços. Para quem não sabe, o Flamengo gastou 81 milhões de reais no Gerson, mais de 45 milhões no Luiz Araújo, mais de 40 milhões no Alan, e esses dois últimos jogadores têm sido mais banco de reservas do que titulares. Então, assim, gastar mais de 80 milhões de reais em jogadores que, sinceramente, não estão mostrando um futebol tão bom assim, tem momentos, tem seu talento, né? Mostra muito da falta de criatividade da diretoria do Flamengo, né? Que é comandado por um cara que não tem capacidade para estar lá, que é o Marcos Braz, o Bruno Spindel, entende? O Flamengo não tem uma diretoria de futebol profissional. E a diretoria continua ali vivendo das glórias do passado, que foi a temporada de 2019, e acreditam que pode replicar isso. O fato de estar indo atrás de Sampaoli, Vitor Pereira, né? E atrás também de Domenech, Paulo Souza, é a tentativa de reviver o Jorge Jesus, né? De reviver o que foi aquela temporada. Mas um desses técnicos tem a qualidade tática do Jorge Jesus e o elenco do Flamengo deu uma piorada. Muita gente que estava no auge ainda, ou pelo menos vivendo grandes momentos técnicos e físicos, não estão mais. Felipe Luiz não é mais o mesmo jogador, Everton Ribeiro não é mais o mesmo jogador. Há de se dizer até, o Gabigol tá longe daquele nível de 2019. Então, é aquela história, as coisas mudam, o tempo é implacável, muitos jogadores pioram, alguns melhoram, mas o fato é que o Flamengo, a meu ver, ele deu um passo para trás em nível de elenco e a diretoria de futebol do clube não soube reestruturar partes ali fundamentais da equipe. Hoje tem uma defesa que não é a das mais confiáveis, então assim, a gente está vendo que a situação não está fácil e cogitar o Carlos Carvalhal é uma amostra de novo, né? Vamos atrás do técnico português, a expectativa é que ele vá fazer o que o Jorge Jesus fez antes, sendo que o currículo dele tem como títulos, né? Só tem dois, né? Ele ganhou a Taça de Portugal uma vez e ganhou a Taça da Liga de Portugal, né? Que é tipo a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil de lá, né? E assim, o trabalho dele no Braga foi o melhor da carreira dele, né? Que foi de 2020 a 2022, 58 vitórias, 20 empates e 26 derrotas, mas acho o trabalho que está sendo feito no Braga agora melhor. E depois disso ele teve dois trabalhos, né? Que foi no Catar, onde foi 4 jogos, uma vitória, um empate e 2 derrotas, e agora no Celta de Vigo, né? 10 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Ou seja, os últimos 2 trabalhos do Carlos Carvalhal, há mais derrotas do que vitórias, e o fim de passagem dele no Celta de Vigo foi bem feio, ao ponto deles preferirem ir atrás do Rafa Benítez, nesse momento da carreira, o Rafa Benítez, do que permanecer com o Carlos Carvalhal mais uma temporada, dar ele uma janela de transferências para implantar o modelo de jogo dele. Então assim, o Carlos Carvalhal, ele até pode ser um técnico com boa qualidade, pode ser um técnico que, dentro do contexto do futebol brasileiro, performe melhor do que o Sampaoli, do que o Paulo Souza, o Vitor Pereira, o Domenech, mas ele ainda vai ter que conhecer todo o contexto do futebol brasileiro.
E assim, né, ele vai ter que colocar as ideias de jogo dele. E não me parece um cara, pra mim, eu acho que é uma ideia ruim pro Flamengo, porque ele não me parece um cara que abre mão dos preceitos dele. Eu acho que o Flamengo precisa de alguém que também se adapte às situações, né? Eu acho que o Abel Ferreira, por exemplo, é um técnico interessante porque ele não tenta fazer o time jogar da maneira de jogo que ele mais gosta, ele tenta jogar da maneira mais efetiva. Por isso que o Palmeiras maximiza pontos e títulos na mão dele, né? Se ficar só indo atrás de cara autoral, que quer jogar da maneira dele de jogar futebol e não se adapta aos jogadores, ao que o elenco tem a oferecer, aí a gente vai ver um time que oscila. Às vezes, quando encaixa o jogo, joga uma maravilha, mas quando não encaixa, vai perder jogos que você fica pensando, nossa, se fizesse o básico, ganhava. Então, é aquela história, né? Eu acho que o Tite é uma opção boa para o Flamengo no sentido dele fazer uma coisa um pouco mais básica e um pouco mais sólida. Embora a gente não saiba se ele vai fazer as estupidez dele, igual fez na Copa do Mundo, de demorar para convocar o Vinícius Júnior, de demorar para modificar coisas na seleção, mas isso aí vai pertencer mesmo ao futuro, né? De ver o que ele vai fazer se caso seja contratado. Mas Carlos Carvalhal, ao meu ver, é uma ideia arriscada e eu acho que o Flamengo precisa de algo um pouquinho mais simples. Às vezes menos é mais, porque simplicidade às vezes leva você mais longe do que algo complexo. Porque algo complexo sem ser bem executado é, no final das contas, algo negativo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.